Olá, eu sou o Lucas e neste vídeo eu vou falar dos comandos DML e como eles afetam os componentes da arquitetura Oracle. DML é a abreviação de Data Manipulation Language e em português é Linguagem de Manipulação de Dados. Ele é utilizado para gerenciar os dados dentro do banco. A arquitetura Oracle é composta por três estruturas, sendo elas a PGA, instância e o banco de dados. Começando pela instrução SELECT, que é usada para recuperar os dados do banco, ela vai passar pelo processo de usuário, pelo de servidor e depois vai buscar lá na shared pool para ver se a instrução existe. Depois disso, vai para o database buffer cache e vai retornar para o processo de usuário se os blocos de dados estiverem na memória. Se não estiver, ele vai para o datafile, cria uma cópia do bloco, grava no database buffer cache e depois volta para o processo de usuário de novo. Essa instrução é usada para inserir dados no banco de dados. A primeira parte é a mesma coisa que o comando select. Passa pela PGA, depois vai verificar na shared pool e depois desse processo ele vai até o readlog buffer, grava a instrução e depois grava no database buffer cache. Depois de fazer o commit, o processo de background log write manda os dados para o readlog files. O dbWrite grava os dados e manda para o datafile. O update atualiza os dados de uma tabela. Ele passa pela PGA, busca na shared pool e se os dados estiverem no database buffer cache, ele faz uma cópia para uma tabela de undo e impossibilita que o usuário altere ele ao mesmo tempo. Depois dessas alterações, faz uma cópia no readlog buffer, no database buffer cache e depois de fazer o commit, o log write joga os dados para o readlog files. E no final, o dbWrite grava os dados para o datafile. O comando delete limpa os dados de todas as tabelas e é a mesma coisa que o update, não faz operação direto no disco.